E aí, Outsiders, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar exatamente hoje sobre o fim da era dos juros negativos. O Banco Central do Japão encerra as taxas de juros negativas e aumenta as taxas pela primeira vez desde 2007. E a grande pergunta é, por que o mercado de ações do Japão pode continuar subindo? E há três grandes apostas no mercado acionário japonês que abre perspectiva de ganhos nessa hora de juros positivos dentro do mercado japonês. Isso e muito mais a gente vai falar hoje, agora, dentro do giro de mercado. Se eu fosse você, eu já botava aquele like nervoso, botava aquele comentário, dava aquela bom dia, boa tarde, boa noite, para saber a hora que você está assistindo o nosso conteúdo. E faz o favor, ativa a notificação para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui no nosso canal. Logo depois da vinheta, a gente começa com esse conteúdo bombástico para o mercado financeiro. Já começando aqui mais um giro de mercado, vamos lá, vamos começar a entender o que está por trás desse aumento de taxa de juros, o que pode acontecer, mercado acionário japonês, isso e muito mais a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas o mais importante é a gente começar a entender as tomadas de decisões de Ueda, é isso mesmo. O Banco do Japão encerra a era de taxa de juros negativa e aumenta pela primeira vez para um juros neutro em zero desde 2007. Isso traz um pouco de alívio na pressão do mercado real bancário japonês, que há muitos anos não obtiveram lucro reais projetados através de juros e empréstimos dentro do mercado. Mas o grande desafio começa agora. O Banco Central do Japão aumentou a sua taxa de juros pela primeira vez em 17 anos, apertando ainda mais a sua política monetária, criando um contexto de inflação obstinada, e isso a gente já tinha avisado em diversos momentos, embora os mercados financeiros parecessem, em sua grande parte, aceitar essa mudança com certa calma. O BOJ, como conhecido, o Banco Central japonês, redefiniu a sua taxa diretora de 0,1 negativo para o intervalo de 0 a 0,1 positivo. E também disse que abandonaria a curva de controle de rendimentos. Essa é a grande chave dessa mudança de taxa de juros dentro do Japão. Não é somente o aumento, é o fim de uma era do controle da curva de rendimentos. Nesse momento que o Banco Central divulga essa mudança, ele traz que a continuidade de compras dos títulos do governo japonês, que é conhecido como JGB, em termos gerais, no mesmo montante de antes, é a libertação deles do controle do Estado e do Banco Central japonês sobre ele, sobre o título. No entanto, a descontinuidade das compras dos ETFs e de fundos de investimentos imobiliários do Japão, como esperado, passa a reduzir gradualmente o número de compras do CP, que é o papel comercial direto dos títulos. E o título corporativo começa a sofrer já desde o processo de madrugada a descontinuidade de compras que havia montadas há cerca de um ano dentro do mercado japonês. Por isso que a gente começa a observar uma fuga forte do abandono do ien dentro desse cenário e a vinda forte do
da própria moeda americana novamente para dentro do Japão, fortalecendo ainda mais a pressão da perda do valor do ien dentro do mercado. Dado o atual clima econômico dentro da região, o Banco do Japão antecipa que as condições financeiras acomodásticas serão mantidas por enquanto. A economia do Japão recuperou moderadamente, embora tenha sido observado algumas fraquezas que começam a soar como medo. A espera que essa economia continue a recuperar moderadamente por enquanto é onde o Ueda e seus ajudantes de mercado começam a ter esperança. Começava a esperar que a medida proporcionasse um leve abalo dentro do mercado de ações, títulos e câmbios pelo mundo afora. E não foi isso que aconteceu. O ien, que opera em alta nesse exato momento que eu gravo para vocês, em 0,97% no mercado, enfraqueceu muito em relação ao dólar, caindo em preços de 0,8%. E isso trouxe 150,36 o ien. Uma desvalorização cerca de 20% em relação ao dólar, se precificarmos na variante dos últimos 2 dias. A Nikkei 225, o índice da Bolsa do Japão, caiu inicialmente, mas em seguida subiu para 0,4 em alta, depois de recentemente atingir a sua máxima recorde novamente dentro do mercado. Os futuros da Dow Jones, da SP 500 e da Nasdaq diminuiu ligeiramente após o ciclo de mudança da política econômica do Banco Central japonês. Com isso, a gente começa a observar que o único grande banco central que não aumentou o custo dos empréstimos durante o ciclo atual, optando em vez disso por manter as suas taxas de política em 0,1 negativo desde 2016, também confirmou que o controle da curva da taxa dos rendimentos durante anos para garantir a política monetária fosse frouxa, mudou a sua tendência de acordo não só com o seu mercado interno, mas com a grande inflação que não abandonou em nenhum momento o mercado externo, tal como o seu homólogo americano. O BOJ tem uma meta de inflação de 2% e ela vem observando, vem brigando, vem lutando para mantê-la sempre no radar. E quando ela percebeu que não havia mais como o mercado se autorregular e voltar, assim, o momento de afrouxamento, de libertação do Estado na economia e, principalmente, o aumento da taxa de juros para impulsionar o controle da inflação. Ao qualquer paradoxo que a gente pode fazer, a gente pode trazer um pouco ele, imagem da Argentina. Uma vez que a Argentina voltou a libertar o seu mercado, a deixar ele solto e leve, por incrível que pareça, em pouco tempo já bate superávit dentro da balança, coisa que não acontecia há anos. À medida que o BOJ fez mudanças políticas significativas e até mesmo na sua postura, cruzando o que pode ser visto como um Rubicão na sua abordagem monetária, passamos a ver medidas amplamente comunicadas ao mercado de antemão. E ela veio anunciando um pouco parecido com o que Jeremy Powell faz dentro do mercado americano. E ninguém pagou para ver e ninguém acreditou até o momento de acontecer. Consequentemente, os ajustes foram amplamente antecipados e os mercados precificaram quase perfeitamente em momento de divulgação, passando a observar os momentos limitados nos mercados financeiros japoneses. Parece que os investidores e os especuladores estavam a dar mais peso ao FONC do que os desenvolvimentos de hoje do próprio BOJ. E esse é o sentimento não somente do japonês, mas sim do mundo.
Funcionários do Federal Reserve começam a se reunir essa semana, embora o Jeremy Powell provavelmente não se comprometa mais uma vez em suas declarações sobre quando o corte da taxa de juros poderá começar a acontecer. O Banco Central deverá fornecer uma atualização da política monetária, quantos cortes espera fazer ainda para esse ano, mas o mercado já precifica que não vai acontecer em junho. Os investidores em swaps de índices overnight consideram agora menos de 50% de probabilidade dos decisores políticos entregarem o primeiro corte realmente em junho. Opa, março já azedou. Maio também, agora azeda junho. Quais vão ser as mentiras adotadas pelo grande mercado, não financeiro, e sim marqueteiro, para vender a ilusão de uma recuperação aonde não existe? No entanto, espera-se que o Fed comece a cortar a taxa de juros ainda esse ano. Talvez é o que a gente pode remeter à luz no fim do túnel. O mercado de ações do Japão continua subindo, mas há 3 grandes momentos ali dentro. O mercado japonês começa a ganhar destaque no mundo pelo seu crescimento, mesmo com o aumento da taxa de juros. E ganha destaque muito marcante nessa terça-feira dentro da mídia financeira do mundo inteiro, quando a Nikkei 225 faz um retorno e uma recuperação de 31%, causando a sensação de investir no mercado japonês como um porto seguro, positivo e abrangente a oportunidades. O mercado japonês poderá ainda ter longo caminho pela frente e uma nova adequação a uma realidade financeira, dado o potencial inexplorado pela melhoria da eficiência e de melhor aplicação do capital por base de gestores bancários japoneses que agora começam a ver lucros de verdade podendo ser realizados. A grande verdade é que se adota uma abordagem conservadora dentro da mudança política econômica japonesa. Mas a grande verdade é que isso é um gargalo de investimento, principalmente em mercados desenvolvidos, para fora do cenário americano, dando assim maior liquidez e oportunidades para mercados paralelos e de grandes garantias, assim como o japonês. O fundo que está mais crescendo hoje no Japão, que compreende cerca de 16 a 17% de uma carteira de 12,4 bilhões do que em qualquer país, encontra-se em Nikkei 225. Em fevereiro, a gente pode observar que ele atingiu a sua marca histórica desde 1989, refletindo uma dimensão de uma bolha nas ações japonesas que ocorreu há 35 anos atrás, logo após o Black Monday. Os detalhes estão aí. E para você que é assinante da MEF Academy, observa, vai lá nos estudos sobre os caos causados pelo Black Monday e os pontos de referência, de reflexão sobre o real momento da economia mundial. Nos últimos 3 anos, a Nikkei 225 teve um retorno de 51,5%, enquanto a SP500 teve apenas um retorno de 37,5%. Todos os retornos observados são vistos com dividendos reinvestidos dentro do próprio mercado. A gente começa a observar que o número de ienes em relação a dólar aumentou de 109 para 148. Portanto, a gente começa a ter mais uma clareza que o mercado de ação japonesa não mudou muito em termos de dólar. O Japão tem muitas empresas exportadoras, por isso não é justo olhar para elas apenas em termos de ien e mercado interno, uma vez que ela se debruça realmente com o lucro das suas exportações para sustentar o mercado interno e não dependente do seu mercado interno. Outro grande detalhe para a gente ainda acreditar no apogeu da Nikkei 225 e seu rumo à subida é que ele é negociada em 23,5 vezes os lucros finais em relação à SP500, que é negociada em 24,8.
Embora pareça ser avaliadas de forma semelhante nessa base, a gente começa a observar que cerca de 50% das empresas que estão dentro do Nikkei 225 tem caixa líquido nos seus balanços, diferente das empresas americanas. Ou seja, o seu caixa excede a sua dívida, e muito diferente das empresas americanas. Entenda, quem quiser entender. Essas porcentagens para SP500 é de apenas cerca de 10%. E isso traz uma relevância do porquê. Quando você olha para o rácio de PE, o balanço não é levado em consideração direto. Outra forma de avaliar de uma empresa real dentro do mercado japonês, ou o índice das ações do Nikkei, é o valor da empresa, da capitalização de mercado de suas ações, mais sua dívida, menos o seu caixa e outros ativos líquidos. Quando vemos essa conjuntura e essa montagem, a gente começa a observar que pelo lucros antes de juros, impostos, depreciações, amortizações e o EBITDA, a gente tem uma alavancagem dentro do cenário japonês, que faz com que o PL pareça, permaneça e continue bom e atraente. A Nikkei 225 é negociada em 13,12. 13,2 vezes atrás do EBITDA. Enquanto as avaliações da SP500 é de 16,8. A razão para utilizar o EBITDA para esta comparação de avaliação é que metade das empresas japonesas estão a ganhar juros sobre o seu próprio dinheiro agora. O que pode ser ainda mais importante para o mercado de ações japonesa é que as empresas têm mais latência, folga, do que as empresas ocidentais, com mais dinheiros e estruturas empresariais, menos eficiência do que as empresas ocidentais. Há um grande potencial de melhoria de eficiência para aumentar a produção. Isso significa aumento de receita. A Bolsa de Valor de Tóquio tem pressionado as empresas cotadas para melhorar a sua afetação de capital e eficiência do mercado. A Bolsa chegou a recomendar que as empresas que negociavam abaixo do valor contábil ou com retorno sobre patrimônio abaixo de 8% apresentassem planos de ações para melhorar o seu desempenho financeiro, obrigando-as a recuperar até mesmo mercados abandonados para ampliar as suas receitas. Acredita que o desenvolvimento é enorme e potencial ainda dentro da realidade japonesa. E uma empresa deles não quer sequer venha publicamente envergonhada ao explicar como se tornará mais eficiente para a geração de capital. Isso vai muito diferente do mercado americano. Então a gente pode dizer sim, que as empresas no Japão tendem a ter divisões que não deveriam fazer parte do negócio e que agora, mais do que nunca, vai fazer parte desse cenário. Quando a gente começa a entender e a observar, há um mar de oportunidades a serem criados e a serem desvendados dentro da Nikkei 225. Mas está explicado. Por que apesar do aumento da taxa de juros dentro do Japão, não tivemos o fortalecimento do ien, diferente do que muitas moedas trazem para dentro do mercado. E também, porque o Nikkei 225 opera em alta e continua operando em alta, apesar das taxas de juros estarem sendo elevadas. A explicação está clara. Você que é responsável pela sua tomada de decisão, prepare-se, aperte o cinto, que a volatilidade só está começando. Deixa aquele like, aquele dislike, coloca aquele comentário e não esquece, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.